Olá, pessoal, a gente está debatendo aqui a interpretação estruturalista sobre as causas da inflação brasileira nos anos 60. No vídeo anterior, a gente avançou até o ponto de mostrar que a inflação é resultado inerente desse processo de desenvolvimento, porque ela recoloca permanentemente obstáculos estruturais. Quais são esses principais obstáculos? Ora, leitura estruturalista, depois vamos olhar para o caso brasileiro, né? Coloca inflexibilidades de oferta e inadequação do sistema tributário. A estratégia de desenvolvimento. Inflexibilidades de oferta e inadequação no sistema tributário. Inflexibilidades de oferta. Conforme eu vou avançando na industrialização, como nós já dissemos, eu crio permanentemente novos estrangulamentos externos. Ou seja, a capacidade para importar, primeiro ponto, a capacidade para importar é permanentemente questionada. Poxa, mas a industrialização não era exatamente para contornar esses elementos e para viabilizar uma inserção na divisão internacional do trabalho mais benéfica? Sim, a gente já discutiu em outras disciplinas os limites dessa estratégia e como a dependência é recolocada. Primeiro ponto, ao avançar, então, na industrialização, a restrição externa vai sendo recolocada permanentemente. Isso vai bater em estrangulamento no balanço de pagamentos, isso vai bater em pressões para desvalorização permanente na moeda, isso vai rebater em desequilíbrios da oferta intersetorial, tem dificuldade de ter acesso a determinados insumos, principalmente bens de capital necessários, isso vai rebater em aumento inflacionário. Segundo ponto, muito caro, a interpretação estruturalista, cepalina, dos anos 60. Olha, eu tenho inflexibilidades de oferta também no que diz respeito à oferta agrícola. Olha, eu tenho um avanço na modernização da estrutura produtiva latino-americana, brasileira também, ok. Só que eu tenho a reprodução permanente da heterogeneidade setorial. Então, ao mesmo tempo que eu tenho setores modernos, dinâmicos, com alto valor agregado, com relações de produção complexas, a coexistência do latifúndio produtivo, arcaico, vinculado à exportação de commodities, nem estamos falando do agronegócio dos anos 2000, dos anos 70 para frente, né, basicamente, né, gestação, isso vai ser gestado no período da ditadura militar, certo? Estamos falando de uma estrutura produtiva extremamente arcaica, quando a gente olha para o campo, opressora, concentradora de renda, de riqueza, reprodutora das estruturas mais arcaicas da sociedade, da política e da economia brasileira. Então, ou seja, eu tenho uma inflexibilidade na oferta de alimento. Eu tenho uma incapacidade do setor agrícola oferecer dinamismo, produtividade, crescimento, abastecer essa transformação e essa complexificação da sociedade brasileira. Atender os anseios derivados da urbanização, no que diz respeito a alimentos. Atender os anseios derivados da urbanização, da industrialização, no que diz respeito à oferta de insumos. Ou seja, tenho um estrangulamento também na oferta de alimentos e insumos, que vai rebater ali, pressões para o aumento dos custos desses produtos. Lembrando que o agronegócio, que vai ser ajustado depois, né? Mas essa estrutura arcaica, ela é muito pouco vinculada à produção de gêneros alimentícios para o consumo. Muito voltada para fora, o consumo da população local, desculpa, né? Está muito voltada para fora, para a oferta de produtos padronizados no mercado internacional com rentabilidade maior,
e não está voltada para a produção de gêneros alimentícios que estão ali na mesa do brasileiro. Como todos sabemos, isso é basicamente feito em pequena propriedade, de agricultura familiar, hortaliças, legumes, feijão, arroz é um pouco mais complexo que isso, né? E outros gêneros complexos na nossa alimentação. Então, tem esses dois pontos de estrangulamento de oferta: alimentos e matérias-primas agrícolas e capacidade de importar de maneira generalizada, principalmente insumos básicos. São dois obstáculos estruturais muito importantes. É aí que reside a maior parte da inflação brasileira. Um elemento adicional é o seguinte: olha, conforme eu fui avançando na industrialização, os desafios colocados ao Estado são gigantescos, são hercúleos. Desde a discussão que a gente sabe lá da Sônia Drive, na construção da ossatura material do Estado, lá no início do varguismo. Os desafios colocados ao Estado brasileiro, ao Estado norte-americano, são gigantescos, olhando agora para o Brasil. Os desafios para financiar esse processo de industrialização, de transformação estrutural, rápido, intenso, generalizado, com restrições, é óbvio, com heterogeneidade, é óbvio, reproduzindo o subdesenvolvimento, é óbvio, mas os desafios, mesmo assim, são gigantescos. E o problema do financiamento, dada a lógica da concorrência intercapitalista, dada a natureza tardia da nossa industrialização, dadas as escalas mínimas de produção gigantescas, dada a lógica do oligopólio global, tudo isso coloca desafios gigantescos ao financiamento do desenvolvimento. Gigantescos e crescentes. E esses desafios gigantescos e crescentes não são acompanhados por uma modernização da estrutura tributária. Uma estrutura tributária capaz de dotar o Estado de mecanismos de financiamento adequados à sua necessidade, e, além disso, incapaz de gerar uma estrutura tributária progressiva. Então, há um avanço com a industrialização, mas eu avanço nessa estratégia de desenvolvimento reproduzindo o subdesenvolvimento. Eu não consigo aumentar a capacidade de atuação do Estado por meio de uma maior arrecadação. Reações políticas fortes a esse aumento nesse processo. Não consigo aumentar a carga tributária, em termos mais simples, de maneira adequada às minhas necessidades. E, além disso, uma carga tributária extremamente regressiva que vai ter impacto no mercado de trabalho, vai ter impacto fundamentalmente na capacidade de crescimento, na concentração de renda e depois a estagnação. Certo, esse é o terceiro elemento estrutural, né, das inflexibilidades. Então, tudo isso é inerente ao modelo de desenvolvimento. Tudo isso faz com que a inflação seja inerente a esse modelo, até que eu consiga superar estruturalmente essas limitações. Logo, a inflação não pode ser entendida como um erro de política monetária. Ela é resultado desse processo. E ela vai se desacelerar, ela vai ser superada conforme eu consiga superar esses limites estruturais. Então, como combater a inflação? Com reformas estruturais. Contornando, reformas de base, a gente vai falar, contornando essas limitações estruturais. Antes disso, como essa inflação se propaga? Segundo a leitura estruturalista, o que faz com que haja a propagação da inflação é o conflito distributivo. Conflito entre lucros, salários,
a distribuição de recursos entre o setor privado e o Estado, leva a uma fuga para frente e o exacerbamento do conflito distributivo que se materializa numa espiral preço-salário, numa espiral aumento dos gastos públicos, que por sua vez estão associados à inflação também. Mas vocês conseguem entender? Não são esses elementos que são a causa. Esses elementos são propagadores, com base numa lógica do conflito distributivo. A causa é estrutural, como a gente já discutiu até agora. O Estado tem rigidez nos seus gastos, tem dificuldade de avançar dadas as limitações colocadas para o seu financiamento. O setor privado reage politicamente de maneira muito forte. Por outro lado, tem um conflito distributivo que se exacerba também entre lucros e salários. Tudo isso num contexto de restrições estruturais permanentemente recolocadas. Nesse debate como um todo, o Celso Furtado vai falar o seguinte: olha, eu preciso entender o caso brasileiro exatamente nesse contexto. Mas eu preciso entender que o Brasil, com o avanço do plano de metas, ele havia passado para o que ele chama, lá em 1961, desenvolvimento e subdesenvolvimento, para uma etapa superior do subdesenvolvimento. O que é uma etapa superior do subdesenvolvimento? É uma economia com alto grau já de diversificação da estrutura produtiva, é uma economia que consegue produzir domesticamente uma parcela importante dos bens de capital, produzir uma parcela, não é tudo e não é desenvolver. Produzir uma parcela importante dos bens de capital necessários para a reprodução em escala ampliada, para a valorização em escala ampliada. Isso é uma economia, uma etapa superior do subdesenvolvimento. Mas tal processo, etapa superior do subdesenvolvimento, avança exacerbando diversos desequilíbrios. Todos esses desequilíbrios que a gente discutiu antes, o Celso Furtado vai olhar para o Brasil e falar: olha, aqui eles são mais exacerbados ainda. Porque o avanço desse processo de ISI recoloca a dependência, recoloca o estrangulamento externo, faz com que a heterogeneidade estrutural na dimensão industrial, moderna, intercâmbio, etc., seja ainda maior quando comparado à estrutura produtiva agrícola arcaica. Faz com que a heterogeneidade social se recoloque com maior ênfase. Faz com que a necessidade de financiamento aumente ao invés de diminuir. Tudo isso num contexto de acirramento dos conflitos distributivos. Como atuar, então, para contornar esses problemas? Celso Furtado fala: olha, precisa avançar no processo de ISI, mesmo no período de baixa do ciclo. Retomar o ciclo, avançar nos investimentos, contornar essas limitações. Como? Com planejamento. O Estado atuando como um cirurgião social. A ideia são as reformas de base que vão contornar esses desequilíbrios. O Estado atuando, promovendo o investimento público, com planejamento forte, entendendo esses desequilíbrios, para contornar esses pontos de estrangulamento. Problema, o Celso Furtado vai falar: olha, eu avancei na modernização da estrutura produtiva. Processo de modernização conservadora, como vocês sabem, né? Mas isso exacerbou a heterogeneidade, e olhando com maior ênfase ainda para a dimensão agrária. Aqui eu tenho uma heterogeneidade muito forte. Como que eu resolvo esse problema?
Por um lado, eu preciso contornar problemas no que diz respeito a financiamento, ou seja, o Estado precisa de uma estrutura tributária condizente com os desafios que ele se coloca para capitanear o desenvolvimento, para contornar esses desequilíbrios. Isso significa aumentar a capacidade de financiamento. Só que para reduzir esses desequilíbrios, eu também preciso de uma reforma tributária progressiva, que inclui, que reduza a heterogeneidade. Olha só, o Estado como planejador, para retomar o investimento, para avançar no ciclo, para chegar lá no patamar mais adequado, no plano de progresso técnico, reprodução de escala ampliada totalmente feita de perspectiva doméstica, e contornando os limites de financiamento e contornando a heterogeneidade estrutural. Logo, eu preciso de uma reforma tributária. Enfim, preciso avançar no ISI, na ISI, preciso contornar o planejamento, continuar com o planejamento, desculpa. Eu preciso entender que reduzir a heterogeneidade vai ser fundamental depois para reduzir a tendência ao baixo crescimento. Leitura do Furtado, depois debatendo com Conceição, né? E mais do que isso, ainda na lógica do cirurgião social das reformas de base. Olha, o Estado, Furtado falando, precisa atuar na reforma agrária muito fortemente. Eu preciso resolver os problemas de oferta agrícola. Preciso reduzir a inelasticidade da oferta agrícola. Ou seja, preciso fazer com que o setor agrícola passe por um processo de transformação compatível com as transformações observadas na ESI, seja no que diz respeito à oferta de insumos, seja no que diz respeito à oferta de alimentos. Só que eu preciso condicionar essa transformação estrutural aos meus anseios, aos meus objetivos de desenvolvimento. Eu preciso subjugar, direcionar o setor atrasado, arcaico, a uma estratégia de redução da heterogeneidade. O Contábil vai falar, olha, do contrário, eu não consigo contornar a elevação dos preços agrícolas. E essa elevação dos preços agrícolas tem um problema adicional ainda. Ela leva a uma valorização da terra. De qual tipo de terra? Esse tipo de terra é uma estrutura produtiva completamente arcaica. Então, o aumento dos preços leva, por potencial também da rentabilidade, ao aumento do preço da terra. Logo, eu vou drenar recursos, que o Celso Furtado falando, para uma estrutura produtiva, social, política arcaica, parasitária. Eu vou trazer mais recursos ainda para isso que é um obstáculo estrutural, o que ele chama de grupos parasitários, ao desenvolvimento brasileiro. Isso vai reforçar a concentração de renda, nesses setores atrasados, o que impediria ganhos de produtividade, crescimento, investimento, ganhos de produtividade, ganhos de rentabilidade de trabalhadores rurais, remuneração, e uma transformação virtuosa da agricultura, o que reproduziria permanentemente esse estrangulamento no que diz respeito a essa dimensão da oferta, e assim recolocaria a inflação. Então, o Estado, na perspectiva estruturalista, precisa atuar como um cirurgião social, por meio do planejamento, para suas reformas, para avançar e contornar essa inflação dos anos 60. Essa é a interpretação estruturalista. Nos próximos vídeos, avançamos, próximo vídeo, avançamos com a interpretação convencional monetarista.